Olá, família Ortodontia Slot Principal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso vídeo no YouTube, estão deixando seus comentários, se inscreveram no nosso canal. Se você está acompanhando esse vídeo e não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bem? Assim você será informado. Sempre que tiver uma nova videoaula no nosso canal, você receberá uma notificação informando. Hoje nós daremos início a uma nova abordagem no nosso canal, que são as videoaulas direto ao ponto. Continuaremos com as aulas conceituais, as aulas de base, que é fundamental para realizarmos uma ortodontia de qualidade, mas vamos ter as aulas direto ao ponto. São aulas que abordaremos técnicas específicas ou aparelhos específicos. E nada melhor que começar falando de bandas, que é o nosso tema de hoje. Apesar das bandas estarem um pouco em desuso nos nossos consultórios, no nosso dia a dia clínico, elas ainda são importantíssimas. Existem situações que nós não vamos conseguir evitar de realizar uma bandagem. E se nós vamos ter que fazer essas bandagens, mesmo que em casos pontuais, é fundamental que você saiba fazer com qualidade, com maestria, para que evite erros e problemas futuros durante o tratamento, tá bem? Então vamos abordar de forma bem direta, bem simples, isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vocês acompanham. Enquanto eu estou compartilhando, aproveito para lembrar você se inscrever no nosso canal. A gente espera vocês e deixe suas dicas, suas sugestões no nosso canal da Slot Principal. Só melhorar minha posição de tela e vamos lá. As bandas, né? Todos nós já conhecemos as bandas, já realizamos alguma bandagem algum dia na nossa clínica de ortodontia. Se você ainda não realizou uma bandagem no seu paciente, é legal que você treine, pratique o antes. Pegue o seu manequim da hipodonte, às vezes no seu curso de ortodontia você não teve, mas você pode pegar uma banda e praticar, treinar isso antes, tá? São esses anéis metálicos que nós vamos soldar acessórios neles. Vai servir de apoio para a colagem ou para soldagem especificamente de um tubo, de um gancho, de um botão, até de brackets ou construções de aparelhos ortopédicos, todos sobre a banda. Ela vai ser o apoio para esses recursos, tá bem? Existem diferentes tipos de aparelhos. Aí são aparelhos confeccionados pelo Zé Roberto, nosso parceiro da Ortolabo, e são aparelhos todos apoiados em bandas. Observem a variedade. Mesmo aparelhos mais modernos, como o MARP, que é possível fazer sem bandas, eu particularmente prefiro fazer com bandas, porque senão eu tenho que pôr muita resina na oclusal, eu acho que dá um trabalho muito grande a remoção desse aparelho. Então eu ainda gosto muito de fazer com bandas, tá bem? Diferentes tipos de aparelhos. Hoje, com planejamento virtual, a gente realiza desenhos diferentes de aparelhos que os protéticos conseguem confeccionar aí os mais diversos formatos e atuações mesmo desse aparelho, tá bem? E aí uma dica de leitura: Mecânica Sistematizada de Tratamento Ortodôntico, no MBT. Essa foto vem desse livro. E observem, pré-molar bandado, e muito bem, olha como a banda está centralizada no dente, no equador protético do dente, e pré-molar. Hoje, situações clínicas vão forçar a gente a usar bandas. Pacientes com reabilitações, com tratamentos protéticos, né? A gente vai realizar uma colagem, nem sempre essa peça para sobre a prótese, sobre a cerâmica, ou tendo até risco de fratura dessa peça. Então, a banda vem sim ser um importante recurso para essas situações. Todo tratamento ortodôntico passa por 4 pilares, e nós vamos abordar muito e bater muito nessa tecla. Diagnóstico, plano de tratamento. Primeira coisa que a gente realiza em todo tratamento ortodôntico: diagnóstico, para depois realizar um plano de tratamento. E do plano de tratamento, nós pensamos na nossa mecânica ortodôntica e detalhes de finalização.
Então, segmentamos o nosso tratamento ortodôntico em 4 passos e isso a gente vai focar muito com vocês nas nossas videoaulas. Especificamente hoje, vamos estar falando de mecânica. Então, nas aulas anteriores, já no nosso canal, se você não assistiu, assista, pega a nossa playlist de aulas, tá? Já começamos a abordar análise facial, vamos abordar análise de modelo, discrepâncias, vamos estar falando também de análise radiográfica. É um passo a passo que vai estar presente no nosso canal no YouTube, você não pode perder, tá bem? Então tem a nossa maloclusão, a nossa doença, né? E aí a gente pensa logo no remédio. São brackets, bandas, tubos colados, tubos soldados, alinhadores invisíveis, alinhadores estéticos, né? E aí você vai ver o que é mais indicado para o seu paciente, qual a mecânica mais indicada em cima da maloclusão. Se a gente está falando em bandas, obviamente vamos precisar pensar em elásticos de separação. Vou precisar criar um espaço para que eu instale a minha banda, a não ser que o paciente não tenha os dentes vizinhos desse dente. Mas normalmente a gente vai precisar criar um espaço no dente a ser bandado, tá bem? E para essa separação interproximal, nós vamos poder utilizar diferentes recursos, como elásticos de separação e até mesmo fios de latão, como a gente vai ver mais à frente, tá? Essa separação vai viabilizar, facilitar a instalação dessa banda. Muita gente, e eu já vi vários colegas perguntando, se pode fazer desgastes interproximais para instalar a banda. Não é aconselhado, né? Você mudar a anatomia do dente para realizar uma bandagem. O mais adequado é a instalação de elásticos ou mesmo fios de latão para fazer a separação, criar um espaço entre os dentes. Essa separação deve durar entre 4 a 7 dias, né? Em média, aí, 4 a 5 dias, você consegue uma boa separação bem efetiva e vai auxiliar você a verificar se existe cárie também entre os dentes. Antes de você instalar a banda, após remoção do elástico, avalie se tem cárie. Por quê? Essa banda provavelmente vai ficar ali no paciente 1, 2, 3 anos. Se tiver uma cárie, mesmo que pequena, ela vai evoluir. E aí, você podendo até a perda do elemento dentário, né? Então, é muito importante que você tenha atenção quando remove o elástico separador, se apresenta cárie, tá? Se apresentar, você encaminha para um cirurgião dentista que realize a restauração, ou se você fizer a restauração, faça a restauração desse paciente antes de fazer a instalação da banda, tá? Aborde o procedimento planejado para aquele dia e faça a restauração, tá? Os métodos de separação, como a gente já falou, fio de latão e elastique. O fio de latão, praticamente a gente não utiliza mais, mas tem situações clínicas que a gente precisa sim utilizar esse fio. O fio, ele fica em média 20, 21 dias no paciente, ele precisa de um tempo maior e às vezes ele precisa até de alguns retornos, tá? Você vai utilizar muito quando você tem um molar parcialmente rompido, quando ele não está totalmente rompido, você não consegue instalar o elástico. E aí, dessa maneira que estamos vendo na foto, você passa por baixo do ponto de contato, na meia do dente, com um laço, né, como um anzol, você contorna, vem torcendo ele, aí com o auxílio de uma mathieu, você vai torcendo esse arco para que você consiga realizar uma pressão no ponto de contato, afastando os dentes. Isso pode demorar até 20 dias. Corta, esconde bem essa pontinha, né? E após esse período de 20 dias, você corta ele e remove por baixo da meia também, tá? Muito desconfortável para o paciente, dói muito. Então, hoje a gente evita ao máximo realizar esse procedimento. É raro ter que fazer, mas é uma forma de fazer e a gente está direto ao ponto, apresentando todas as maneiras, né? E aí o espaço encontrado, avalia se tem cárie. A maneira mais usada pelos dentistas são o elastique ou as borrachinhas de separação, os elastiquinhos separadores, né? Vamos precisar de
2 pedaços de fio dental, aproximadamente aí 10, 15, 20 centímetros, não precisa ser um pedaço muito grande, tá? Fica por um período menor, a gente utiliza esse elastique por 5, no máximo 7 dias, não precisa mais que isso, tá? E uma das técnicas de instalação, você passa um fio dental dentro desse elastique, os dois pedaços de fio dental, estica como dessa maneira e passa pela meia. Primeiro passa o fio dental, depois puxa o seu elastique pela meia, de palatino para vestibular, ou de lingual para vestibular. E assim você vai estar instalando o seu alinhador e puxando ele no sentido oclusal, para que fique uma porção dele acima do ponto de contato e a outra porção abaixo do ponto de contato. Dessa maneira como está na foto. A segunda forma de instalação é a técnica que eu gosto mais, que é a técnica que eu venho por oclusal. De oclusal para cervical. Passando a primeira porção do elástico, ficando uma porção apical do ponto de contato e uma porção oclusal do ponto de contato. Dessa maneira que está a foto, vocês podem observar, o elástico fica uma parte oclusal, ele não fica inteiro entre os dentes. Tá? Isso evita que o elástico desça, que ele aprofunde no periodonto do paciente. Quando o seu paciente retornar no seu consultório e você não encontrar o elastique, questione o seu paciente se ele viu esse elástico sair. Porque pode ter entrado no periodonto, no espaço biológico do paciente, e aí causar uma lesão muito grave. Então, se o paciente estiver sem o elástico, investigue, se necessário, faça um raio-x para você certificar que esse elástico não está ali. Ficou 4, 5, 7 dias, você vai fazer a remoção desse elastique utilizando o explorador, o removedor de elastique, simplesmente passando por dentro dele e puxando sentido oclusal, tá aí o espaço. Você confere as cáries, repetindo isso, que é muito importante. E aí a gente está apto a fazer nossa bandagem. Nesse caso, de um lado, separação com latão, do outro lado, separação com elastique. Lembrando que o latão a gente não utiliza muito mais, mas é uma forma. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho de bandagem, né? O objetivo da bandagem é contornar temporariamente os dentes, né? Com a finalidade de soldar acessórios nessa banda. Acessórios que não puderam ser colados no dente do paciente. Tá? E aí acessórios diferentes, nós podemos confeccionar barras palatinas, botões de Nance, grade lingual, disjuntor de írax, ou solucionar problemas com quedas recorrentes dos nossos alinhadores. Temos diferentes tipos de bandagem, diferentes tipos de bandas. Podemos fazer as nossas próprias bandas no nosso consultório. Temos bandas pré-fabricadas sem tubos, bandas com tubos. E essa bandagem, existem fases que a gente tem que respeitar. Aqui, muito importante, muita atenção a esses detalhes, que é a adaptação da banda, como a banda encaixou na sua coroa. Ela está frouxa, ela tem espaço, ela precisa estar muito bem adaptada. A posição da banda no seu dente é fundamental para o sucesso, para evitar intercorrências durante o tratamento. O tubo tem que estar bem posicionado, assim como na colagem, a gente tem que posicionar esse tubo muito bem posicionado. A gente vai ver mais à frente. E a cimentação, cuidados com a cimentação, é importantíssimo. Não dá para fazer uma cimentação de banda com saliva, sem realizar uma profilaxia no dente, porque a gente não quer que essa banda fique soltando ao longo do tratamento, né? Primeiro deles, então, a adaptação. Vamos ver os tipos de bandas para que a gente faça essa adaptação. A primeira, artesanal, que são essas bandas em fita, que a gente não vai ficar fazendo banda. Hoje a gente já tem bandas prontas, né? Mas vocês vão ver que é importante ter as fitas no consultório. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar das fitas com vocês, tá? Mas é possível fazer banda a partir de uma fita.
Às vezes o seu dente não tem um tamanho nem para, não coincide o tamanho com as bandas pré-fabricadas e vai ser importante utilizar a fita. Tá? Vai ser usado muito pouco? Sim, mas vai ter a situação que você vai ter que usar essa ferramenta. Mais comum são os kits de bandas, né? Sem tubos. Esse provavelmente todos já viram. São essas bandas, elas são bandas lisas, né? Trazem um número e letra para identificação. E a identificação da banda, ela é importante a gente entender também. Bandas que vêm sem tubo, normalmente ela vem uma letra, que quer dizer superior ou inferior. O U de upper ou lower, o L de inferior. Bandas que apresentam duas letras, elas estão te dizendo se é superior ou inferior e o lado. Normalmente bandas que já apresentam tubos soldados. Tá? E o número, normalmente de meio em meio, 34, 34,5, 35, 35,5. Ele reflete o diâmetro dessa banda. Vantagem de adquirir um kit sem tubo soldado. Redução de espaço, redução de investimento. Como a gente usa muito pouco, né? Então, você vai precisar ter um kit de banda superior, um kit de banda inferior. Nesse kit, ele tem a numeração dos diâmetros de cada banda, independente do dente que você for usar. Pode ser o primeiro molar superior, o primeiro molar superior direito, o segundo molar esquerdo, enfim, porque ele não tem um tubo. Então, a banda só tem tamanhos diferentes. Tá? Você só vai ter diferença para o superior e para o inferior. Agora, dentro do mesmo arco não há diferenças. Tá? Então, essas numerações, ela, como eu já disse, ela vem de meio em meio. Você vai subindo, sempre por tentativa e erro. E elas vêm sem o tubo soldado. Observem, letra U ou letra L, mais o número que é o diâmetro da banda. Vai ser necessário você ter uma boa máquina de solda para realizar a soldagem desses tubos. Bandas com tubo pré-soldados é uma comodidade, você não vai precisar ter uma máquina de solda, teoricamente. Você já compra esses tubos soldados, vem com uma boa resistência, tá? Essa solda. Porém, você precisa ter uma caixa de banda para cada dente. Você vai ter que ter uma caixa de banda para o primeiro molar superior, uma caixa de banda para o segundo molar superior direito, uma caixa de banda para o primeiro molar inferior direito, um primeiro molar inferior esquerdo. E isso reflete em alto investimento no consultório, ocupa espaço no consultório, acaba não sendo tão viável, né? E aí temos diferentes marcas, os tubos já vêm soldados, para você escolher. A adaptação da banda, primeiro ponto, e talvez o mais importante, a escolha da banda, encontrar a banda ideal com o tamanho certo. Temos esse instrumental, que é o calcador de banda, muita gente chama de mordedor de banda. Ele é utilizado para que a gente instale essa banda. Se você conseguir instalar a banda só com a mão, só com o dedo, é sinal que sua banda pode estar um pouco frouxa. Tá? Se ela está um pouco frouxa, ela vai poder cair durante o tratamento. Tá? Então, vamos pensar esses detalhes. A banda deve entrar muito justinha, e para isso você precisa do auxílio desse calcador de banda. O paciente vai morder, você vai encaixar na borda da banda, e ele vai morder, fazendo que ela adapte na altura adequada para esse paciente. Tá bem? Então, a adaptação da banda, você deixou ela na altura adequada, você vai brunir. Brunir essa banda, esse é um segundo instrumental que aparece, primeiro o calcador, você vem brunindo. Brunindo é apertando a banda contra o dente. Você vai fazer pressão por toda a banda. Muito cuidado para que esse instrumental não deslize. A banda lisa com saliva, esse instrumental pode, você fazendo força para brunir, ele pode escorregar e machucar o seu paciente. Com muito cuidado. Eu gosto muito de apoiar e apertar com o dedo e não fazer força com essa mão. Eu apoio com o dedo a pressão, contornando bem. Exemplo aqui, suco palatino. Tem que estar bem vincado, tem que estar bem contornado.
Você não pode ver espaço entre a banda e o dente. Observe essa foto que bonita. Está muito bem adaptado. Tá? Isso vai refletir em sucesso para o seu tratamento. Então, vem brunindo. Olha como fica bem certinho, bem contornadinho. Né? E aí você vai ter um excelente resultado. Lembrando, não podemos deixar nossa banda invadir o espaço biológico. A gente encontra muitas bandas enterradas na gengiva, né? Não pode, porque isso vai gerar uma lesão no paciente, um problema grave. E sem falar que é uma banda que desceu no espaço biológico, ela já não vai ter uma boa adaptação. Ela não vai ter uma boa retenção. Com a oclusão, essa banda vai ficar cada vez mais solta, entrando cada vez mais na gengiva, tá? Para remover essa banda, utilizamos um alicate específico, alicate removedor de banda. Serve exclusivamente para isso, tá bem? Não tente remover banda com alicates de brackets, pode fraturar um dente, pode fraturar uma cúspide, isso não vai ser legal. Então, utilize esse alicate, tem essa borrachinha na ponta. Você vem fazendo pequenas pressões ao longo da banda, não fica só num ponto tentando, não. Porque, às vezes, o eixo de entrada e saída está contrário. Aperta o alicate um pouquinho por palatina, mesial, na proximal, na vestibular. Você vai achar o ponto de fratura do cimento e aí ela sai com facilidade. Posição ideal dessas bandas, no sentido mesodistal, sempre centralizado. O tubo vai estar sempre no centro da coroa, assim como nós realizamos nossas colagens, né? E no sentido cérvico-oclusal, sempre no equador protético, sempre no meio do dente também, sem invadir o espaço biológico, sem ficar enterrado na gengiva ou sem ficar sobrando banda na oclusal. Às vezes você pode, pacientes com coroas curtas, desgastar com uma pedra, né, uma pedra própria para desgaste de metal. Você pode desgastar, afinar um pouquinho essa banda, não muito, mas um pouco você pode fazer. Isso faz parte da adaptação. Uma referência legal para a gente, a banda fica paralelo às cúspides. Observem essa imagem, que legal. Eu tenho a mesma quantidade de cúspide mesial e distal aparecendo. Isso quer dizer que a minha borda oclusal da banda está paralela a elas. Muito legal. O tubo bem centralizado. Tem uma referência que não é uma regra, mas a maioria das vezes é uma coincidência. A entrada mesial do tubo coincide com a cúspide mesio-vestibular. Sempre que você centraliza esse tubo, a entrada dele costuma coincidir com a cúspide mesio-vestibular. É uma dica, tá? E aí observem que eu tenho a mesma quantidade de dente aparecendo ao longo da banda, né? Então, a minha borda oclusal da banda está paralela às minhas cúspides, tá? Minha linha oclusal. Os tubos, eu costumo muito separar dessa maneira quando eu vou bandar. Segundo os molares, sempre tubos simples. E eu não preciso usar tubos conversíveis. O que são tubos conversíveis? São esses tubos que têm uma portinha removível. Observe esse tubo, o primeiro tubo, é um tubo simples, totalmente fechado, é uma construção única. Já os outros dois tubos, você consegue ver que tem uma tampinha aqui na frente do tubo. Eu posso transformá-lo em um bracket. Eu removo essa tampa com um removedor de tampa, de tubo. Com facilidade, a gente transforma ele num bracket. Para que isso? Em caso que eu vou precisar fazer dobras. Eu não quero ficar retirando banda, refazendo banda. Se eu precisar fazer uma dobra nesse molar, basta eu remover essa tampinha conversível e converter ele para brackets, tá bem? Gosto muito de usar tubos duplos em primeiros molares inferiores e tubos triplos nos molares superiores. Por quê? Se eu precisar de um tubo auxiliar, eu já tenho ali. Agora, se eu soldei um tubo simples na minha banda do meu primeiro molar
em determinado momento eu quero usar uma mecânica auxiliar, eu vou ter que remover, refazer minha banda. E eu não quero ter um retrabalho. Então, já que eu vou soldar, eu já soldo no superior, tubo triplo no primeiro molar, no inferior, tubos duplos, e nos segundos molares, tanto superiores quanto inferiores, sempre tubos simples. Tubo sempre centralizado. E a cimentação. A cimentação, não utilizamos fosfato, é uma coisa muito antiga, né? Certamente ninguém usa isso mais. Hoje a cimentação utilizamos ionômeros de vidros e cimentos resinosos, são resinas para bandas, resinas específicas para bandas, tá? Então nós temos diferentes cimentos aí, diferentes materiais de cimentação, diferentes marcas, né? Normalmente uma união de pó e líquido, você manipula na textura de cada fabricante. Cada marca, cada fabricante tem a sua textura. Então, isso você vai ver as orientações que vêm junto com esse material. Siga sempre a orientação do fabricante, tá? Ele vai dar o ponto dessa massa que você vai manipular. Excelente cimentador, são excelentes esses cimentos, porém, tem um tempo de presa, eles são altos, ele fica um tempo, são químicos, você vai ter que esperar dar a presa. Isso talvez para criança ou para pacientes com grande salivação, você não tem esse tempo. Como eu já disse, quando realizar a cimentação, não pode ter saliva, tem que estar extremamente seco. E aí vai você avaliar se você consegue manter esse dente bem isolado. Para pacientes que não têm esse tempo para esperar, e eu particularmente uso isso para todos os pacientes, os cimentos resinosos são resinas específicas, já vem pronta, eu não tenho que manipular nada. Vem nessa seringuinha, você aplica na banda e já leva no dente do paciente, ao qual você remove o excesso, posiciona bem e aí sim você vem e põe o fotopolimerizador. Fez a fotopolimerização, está seco, está pronto. No mesmo momento você já pode fazer a ativação. Quando você usa o ionômero, cimento de ionômero, o ideal é que você aguarde um pouco, se você for entrar com mecânicas mais pesadas, né? Então, a cimentação, você vai precisar fazer profilaxia, como se fosse colar um bracket, pode fazer aplicação de flúor, se achar conveniente, o paciente já tem um grande índice de cárie, pode fazer. Verificar a altura no momento da instalação, não deixa, às vezes você fez tudo perfeito e no momento da cimentação a sua banda deslocou um pouquinho. Então, cheque, confira muito bem antes de deixar secar ou antes de polimerizar. Seque bem as bandas antes de cimentar, não deixe saliva, porque você já testou essa banda na boca do paciente, né? Cuidado com excesso de cimento. A gente faz uma massa de um monte de ionômero e isso vai ionômero para todo lado, inclusive dentro do tubo. E aí você fez tudo perfeito. A hora que você vai passar o fio, não entra. Por quê? Você entupiu esse tubo com ionômero. Tá bem? Remova sempre o excesso, não deixe excesso. E como eu já disse, segue as orientações do fabricante para cada ionômero, tá? Então, se você soldar, solde sua banda. E aqui uma dica super legal. Para você não ter que ficar segurando a banda, você pode usar uma fita crepe. Encaixa o oclusal da banda nessa fita, passa cimento na cervical da banda, por dentro, claro, né? E use essa fita adesiva para levar a banda até o dente. Isso vai te ajudar na condução da banda. Muita gente às vezes tem a dificuldade de segurar a banda. Então, com essa fita, te dá um auxílio muito grande. E evita também um pouco de extravasar o ionômero a ponto de entupir o seu tubo. Às vezes você extravasa, pega na sua luva, você entope sem querer esse tubo. Tá bem? É uma dica bastante legal. Feita a correta posição da banda, analisou, tire o excesso. Tire sempre o excesso. Se precisar brunir mais um pouquinho, vai lá, dá mais uma brune mais um pouquinho. Não tem problema, remova sempre o excesso. Não deixe cimento entre as bandas. E agora eu vou chamar a atenção de vocês para cuidados básicos e a gente já está finalizando, tá, pessoal? Só mais um pouquinho.
Observem os principais erros, os principais problemas que ocorrem quando a gente trabalha com bandas. Olha o periodonto, como está inchado, essa gengiva inflamada. Por quê? A banda enterrou na gengiva, né? Faltou adaptação. Ela ficou livre para a oclusão descer essa banda no sentido apical. Por quê? Aqui você já observa, olha quanto cimento você está vendo entre a banda e o dente. Isso não é o correto, tá? Olha quanto cimento tem. Será que esse cimento na oclusal vai ajudar na retenção da banda? Não, né? Não é isso que vai fazer sua banda ficar mais retentiva. Se você quer fazer um levante, tem formas corretas e nós vamos até abordar já temos os vídeos prontos para estar colocando para vocês desses levantes de mordida. Observem bandas com dilacerações, observem quanto cimento tem aqui, ó. Faltou o quê? Brunir. Não bruniu aqui o suco palatino, né? Tubos invertidos, aqui cimentou com o tubo que era para vestibular, para palatino, né? Com forma errada. Olha quanto cimento tem entre o dente e a banda. Então, isso é uma banda frouxa. Não adianta você pegar uma banda larga dessa. Na hora que você cimenta, pode até dar estabilidade. Ao longo do tratamento, isso com certeza vai sair. Sem dúvida nenhuma, isso vai gerar problema com infiltrações, com cáries, e aí sim a banda passa a ser o vilão, né? Mas o problema não está na banda, tem quem fez a banda. Tá? Então, muito cuidado, pessoal, quando for fazer a banda, muita atenção, se atente a esses detalhes, eu tentei de forma bastante rápida passar para vocês. Reforço o meu convite para que você se inscreva no nosso canal, tá? Ative as notificações, compartilhe com seus amigos, nós vamos ficar muito satisfeitos, muito agradecidos, já estamos muito agradecidos por vocês estarem conosco nessa, tá bem? Então, grande abraço, tudo de bom e até os próximos vídeos. Até mais.